Olá, como vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje é muito interessante, porque é um tema que pode aí interessar a muitas das minhas seguidoras. Maternidade na idade madura. Se vocês querem assistir esse vídeo, continua aí comigo, porque eu já chego. Antes de mais nada, sapega esse like, não vai embora antes de deixar o teu like. Passa no blog, o blog é um complemento aqui do canal. Eu te convido para você conhecer lá também. E não esquece de clicar em um anúncio publicitário da página do blog. Alguma coisa que pode te interessar, isso me ajuda muito. E passem lá no Instagram. Os posts são diários. Todo dia eu posto uma coisa legal para vocês, de interesse aí do meu público, então te espero lá, ok? Então, esse vídeo foi uma sugestão da minha querida Carla Regina. Carla Regina, muito obrigada por essa sugestão, eu gostei demais, achei muito interessante e é um tema que eu nunca falei aqui no canal. Então, assim, eu achei muito bacana e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui da minha experiência pessoal, né, com a maternidade na idade madura. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelos comentários que eu recebi naquele vídeo que eu tô falando da mudança que eu quero fazer aqui no canal, mudar o nome do canal. Gente, eu adorei o feedback que vocês me deram naquele vídeo. Respostas inteligentes, sugestões maravilhosas. Eu acho muito bacana quando tem essa troca, né? E as críticas construtivas também são muito interessantes para mim, porque é através delas que eu posso melhorar cada vez mais aqui o canal. Eu quero saber o que o meu público gosta e o que ele não gosta. Então eu fiquei assim muito feliz por todo o feedback que eu recebi dos comentários, das sugestões de nomes que vocês deixaram lá nesse vídeo que eu fiz sobre as mudanças aqui do canal. Eu suei muito para conseguir deixar o meu canal assim interessante, né? E um lugar assim para reflexão, para troca de ideias, sugestões construtivas para o canal, né? Sem aquela coisa que eu vejo muito aí em vários canais de gente batendo boca, seguidor com seguidor, seguidora com a pessoa que está fazendo vídeo, com a blogueira, né? E assim, eu lutei muito para não conseguir isso aqui, né? Como diz um meu seguidor aí, uma vez ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Enquanto você não tem hacker, é porque você não está incomodando, né? Não está fazendo sucesso. A partir do momento que você tem hackers, é porque realmente você está começando a se destacar, né? Então, assim, toda vez que eu recebo algum comentário que não vai acrescentar em nada, que é só para me desmoralizar, né? Graças a Deus aqui no canal, gente, é como eu disse para vocês antes, eu lutei muito para tornar esse espaço aqui interessante, não só para mim, mas também para vocês, né? Um lugar de inteligência, de troca de ideias legais, né? Mas, claro, vez ou outra, é raro, mas vez ou outra ainda acontece de alguém vir fazer um comentário que você vê que é para te derrubar. Não é comentário construtivo, não é comentário para trocar ideia, né? É comentário mesmo para te deixar mal, para desmoralizar um pouco o canal, né? Graças a Deus isso é muito raro aqui, porque eu lutei muito por isso. Mas de vez em quando ainda aparece, mas faz parte do ofício. Mas eu diria que assim, 95% das pessoas que me acompanham aqui no canal são pessoas muito bacanas, muito carinhosas, inteligentes, que sabem conversar e refletir de modo saudável,
né? Mesmo que às vezes o que eu falo aqui não é o que a pessoa pensa, é um modo diferente de pensar, mas enfim, tem muito respeito. Eu acho que tem muito respeito mútuo e eu acho isso muito bacana, gente. Então assim, muito obrigada, muita gratidão aí por vocês me acompanharem, por todo o carinho, por toda a atenção e sobretudo por todos os comentários que eu recebi naquele vídeo, né, que eu postei, Quero Mudar. Eu gostei demais, eu achei muito, muito, muito bacana. Continuem assim, né? E vamos aí trocar, né? Aqui é uma troca sempre, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vamos lá. Então vamos começar a falar um pouco aí sobre a minha experiência de maternidade na fase adulta, como pediu a Carla Regina, e que eu creio que vai ser muito interessante aí para as pessoas que estão passando por isso. Inclusive, eu queria dedicar esse vídeo a uma minha querida amiga que está passando por isso agora, né? Tá cheia de dúvidas, tá preocupada, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso. E olha que coincidência, né? Uma seguidora pediu justamente para falar sobre isso. Eu não vou falar o nome dela por questões de privacidade, né? Eu não quero expô-la aqui, mas se ela estiver me vendo, ela vai saber que é para ela. Então, gente, eu engravidei com 39 anos. Então, tem gente que fica com medo, né, de ter filho nessa fase. E eu sei que aí no Brasil é um outro tipo de pensamento, um outro tipo de cultura, né? Apesar de que eu acho que está mudando um pouco agora, mas vamos dizer assim que no geral as pessoas acham que tem que ter filhos jovens, né? Entre 20 e 25 anos aí tem que ter filho e tal. E uma mulher, às vezes aí no Brasil, que com 30 anos ainda não é casada, com 35, 36 ainda não é mãe, começa aquela cobrança, né? Aquela cobrança, quando é que você vai casar, quando é que você vai ter um filho. E é sempre cobrança, sempre todo mundo nessa vida vai te cobrar. Coloca isso na cabeça. Se você não está namorando, quando você vai namorar? Quando você está namorando, quando você vai casar? Quando você casa, quando você vai ter filho? E assim vai, né? Quando vai ter o primeiro, quando vai ter o segundo, e como é que eles estão indo na escola. Sempre todo mundo cobra, cobra, cobra de você. Graças a Deus, gente, aqui na Itália não tem muito esse tipo de pensamento, claro, com exceções, tá? As mulheres do sul, elas tendem a ter filhos mais jovens, mas eu diria que norte e centro da Itália, as pessoas realmente não têm filhos jovens, assim, muito jovens, e também não se casam muito jovens, né? Elas primeiro querem ganhar a independência, ela, ele, né? O ser, né? Homem e mulher. Eles primeiro querem conquistar a independência, estudar, ter o seu trabalho, ter uma estabilidade financeira primeiro, para depois pensar em casamento e pensar em ter filhos, né? É um passo de cada vez. E eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores que é muito comum as pessoas primeiro conviverem antes de oficializarem a união, né? Então, geralmente as pessoas convivem um período e depois elas se casam oficialmente. Só depois elas vão pensar em ter filhos. Então, eu diria para vocês que a média aí dos casamentos aqui ocorre entre 30 e 34 anos. E as mulheres vão começar a pensar em ter filhos depois dos 35, né? Eu, pela minha experiência, eu tive uma gravidez maravilhosa desde o início, porque eu não demorei para engravidar. Eu e meu marido decidimos começar a tentar em dezembro e em março de 2010 eu já estava grávida, né? Em março, não, acho que a gente começou em março, a gente começou em março e em maio eu já estava grávida. Então assim, foi rápido, né? Eu não esperava nem
que fosse assim tão rápido, mas eu peguei logo gravidez. E a minha gravidez, gente, foi maravilhosa, eu não senti nem enjoo, né? Não tive nenhum tipo de problema, né? De pressão alta, pré-diabetes, nada. Foi assim, correu tudo, como eles dizem aqui, correu tudo lixo, tudo tranquilo. O único problema, né? É que aqui eles esperam muito, né? Não é como no Brasil, que quando você tá aí na 36ª, 37ª semana, você já parte aí para uma cesárea, se você não começa a ter aquelas contrações para ter o parto normal, né? E aqui eles tentam até o fim de fazer parto normal, né? Só realmente quando não dá mais. Então eu diria que só isso no final da gravidez foi um pouco chato, porque eu tive o meu filho na 42ª semana, quer dizer, no limite, né? E mesmo assim eu fiquei internada 3 dias, que eles tentavam ver se eu tinha a dilatação, se eu tinha as contrações, e nada. Tentaram até o último momento, e realmente quando viram que eu não tinha a dilatação necessária, eles partiram para cesárea. E eu até lembro que eu brinquei com o meu médico, eu falei, poxa, mas não era mais fácil ter partido logo para cesárea? Eu sofreria bem menos, foi tão rápido, tudo maravilhoso, rápido, meia hora eu já tinha tido meu filho. Mas eles tentam aqui até o final, eles acham que a mulher tem que ter o filho pelas vias naturais, só realmente quando não dá. E graças a Deus que não deu, porque o meu filho estava com um cordão umbilical enrolado no pescocinho, né? Então poderia até ter acontecido aí algum acidente na hora do nascimento, se fosse parto normal. E isso não se via na ultrassonografia, né? Que ele estava com o pescocinho enrolado no cordão umbilical. Mas enfim, eu diria que esse foi só o ponto ruim da minha gravidez, porque o resto foi realmente tudo tranquilo. E aqui na Itália também, quando a mulher tem mais de 35 anos, o médico, ele conversa com você, né, e ele diz, olha, se você quiser, né, não é obrigatório, mas eles, assim, te incentivam a fazer, que é o exame da aminocentese. Porque a mulher com mais de 35 anos, ela tem mais risco de ter uma criança com síndrome de Down. E não só síndrome de Down, outros problemas também, que agora eu não me lembro como é que se chama aqui, mas é um problema que dá na coluna cervical da criança, né? Às vezes essa coluna, ela nasce fora do lugar, ou nasce um pouco para fora. E também esse exame, ele constata se a criança tem esse problema. Então o médico te diz, olha, existe esse exame e a gente incentiva as mulheres a fazerem. Então eu fiz também, né? Ele é um pouco invasivo, porque eles enfiam uma agulha bem mais grossa, né? Daquela normal que você toma a injeção, é bem mais grossa, pelo umbigo, e dali eles tiram o líquido amniótico para fazer esse exame, né? Mas também correu tudo bem, tudo numa boa. Eu fiz o exame, fiquei 2 dias de repouso em casa mesmo, eu voltei para casa no mesmo dia, fiz repouso 2, 3 dias e pronto, né? Deu tudo certo também. Então assim, a minha gravidez foi super tranquila, como eu disse para vocês, nem enjoo eu tive. E como tudo na vida, né, eu acho assim, tudo na vida, você chega a um determinado momento que você tem 2 estradas a seguir, né, e você vai escolher a estrada que é melhor para você, né, e às vezes também a vida se encarrega de você trilhar uma estrada que de repente nem era aquela estrada que você queria percorrer, mas a vida te levou àquele ponto e você segue em frente. Então foi o que aconteceu comigo, porque a minha mãe também me teve numa idade tardia, ela também me teve com 40 anos, né? E eu, quando eu era adolescente, assim, eu sempre brincava com ela, mãe, eu
não vou querer ter filho tarde não, vou querer ter filho mais cedo, porque eu acho bacana, né? Gerações são mais próximas, não dá tanto atrito. Apesar de que eu não tinha atrito nenhum com a minha mãe era uma grande amiga, não era só minha mãe, era uma grande amiga. Mas enfim, eu acho que vai ser melhor, né? Eu vou ter mais disposição para criar meus filhos. Só que a vida não rolou assim, né? Eu não encontrei a pessoa certa na idade que eu poderia ter tido filhos mais jovem, né? Eu não encontrei a pessoa certa. Então assim, eu não ia ter um filho só para ser uma mãe jovem, né? Eu queria que o meu filho tivesse uma família sempre ali, pai, mãe, né? E crescesse assim, com a presença dos dois. Então tinha que ser uma pessoa que realmente eu gostasse, que eu amasse, que eu quisesse dividir a vida, né? E essa pessoa não apareceu durante essa fase, né, de 20, 25 anos, essa pessoa não apareceu. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ter filho com qualquer um? Não, né? E eu conheci o meu marido, eu tinha 32 anos quando eu conheci ele, né? E aí a gente teve que esperar um ano para eu vir para a Itália. Bem, eu já contei isso em outros vídeos. Eu sei que nós nos casamos oficialmente em 2008, eu já convivia com ele 3 anos antes, né? E depois em 2010 eu engravidei. Então, aconteceu assim, né? E aí eu brinquei com a minha mãe, tá vendo? A história se repete, porque eu não encontrei a pessoa certa antes, encontrei a pessoa certa agora, né? E eu ainda quis ficar um tempo casada sem ter filhos para ver se realmente, né, ia ser legal, se a convivência ia ser boa. Porque eram duas pessoas com duas culturas diferentes, né, que cresceram em países diferentes. Às vezes, quando os dois são brasileiros, já dá problema. Imagina dois com culturas diferentes, que cresceram em ambientes diferentes, com cabeças diferentes, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Era a pessoa certa mesmo para mim e eu era a pessoa certa mesmo para ele. Então a gente decidiu ter um filho. E aí eu tive o meu filho engravidei com 39 anos, tive meu filho com 39 anos, e aí tudo correu muito bem. E eu digo agora, né, com 50 anos, com um filho de 10, então eu posso dizer assim, com propriedade, que eu acho que esse caminho que a vida me levou e que eu decidi vir pra cá, me casar com um homem que não era brasileiro, que morava em outro país, enfim, foi o caminho certo. E agora eu vou dizer para vocês por quê. Quando você tem um filho com 20, 25 anos, pensa bem, você está começando a tua vida, né? Você está acabando aí de repente a faculdade, está começando a tua carreira profissional, né? Você ainda não tem estabilidade nem emocional, porque eu acho que uma pessoa de 20, 25 anos ainda realmente é muito imatura, e nem a estabilidade financeira, econômica, que te permite, né, de você ter filhos, porque filho, você gasta dinheiro, gente. Gasta dinheiro, viu? Não vou mentir pra vocês não. Se vocês querem dar realmente uma vida tranquila, sem faltar nada, é realmente bem custoso, né? Custa bastante um filho. Então você ainda não tem essas estruturas, né? Esses alicerces, eu diria até. Então, eu acho que você perde também um pouco da tua juventude. Uma pessoa de 20, 25 anos está começando a vida, né? Então você perde a tua juventude, você perde momentos que de repente você não vai conseguir resgatar mais, porque tem muita gente também que acontece isso, né? Tem filho jovem, casa jovem, aí de repente o casamento não dá certo, e aí quando os filhos são adolescentes, ela sente como se não tivesse vivido aquele momento, aquela adolescência, aquela juventude, e quer fazer tudo na fase adulta, né, madura. Tudo que não fez naquela época, quer fazer na fase madura. E nem sempre vai ser legal, né? É uma outra fase.
tudo na vida são fases: infância, adolescência, juventude e maturidade, né? Então cada uma deve ser vivida de uma maneira diferente, faz parte da evolução, né? Porque você muda a sua cabeça, você muda o seu pensamento, né? Mesmo que você quisesse voltar naquela época que você não viveu aquilo, não vai ser igual, porque você não é mais igual, você não tem mais aquela idade, né? A tua realidade é outra. Então eu acho que todas as fases devem ser bem vividas, né? Não estou dizendo aqui que é errado você ter um filho com uma idade mais jovem, mas assim, dentro da minha experiência, no fim das contas, eu achei que foi melhor a minha escolha, porque eu vivi bem a minha adolescência, eu vivi bem a minha juventude, né? E depois que eu casei, eu ainda tive tempo de aproveitar bastante tempo sozinha com meu marido, né, pra gente se conhecer, pra gente... Porque quando a gente começou a namorar, eu ainda morava no Brasil e ele morava aqui na Itália. Então quando eu vim pra cá, é que realmente a gente começou a se conhecer, né? Então a gente ainda ficou um tempo aí, antes de ter o nosso filho, pra nos conhecermos melhor. Então, quando eu tive o meu filho, né, com 40 anos, eu já estava preparada, era uma coisa que eu já queria muito, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, né? Era um sonho que eu tinha de gerar uma vida. E tanto é que, nossa, eu já tinha na cabeça os nomes que eu queria dar ao meu filho ou à minha filha, né? Eu não sabia ainda se ia ser homem ou mulher. Desde meus 12 anos de idade que eu tenho os nomes, né? Então assim, era um sonho. E com 40 anos a mulher está muito mais preparada. E graças a Deus, como a minha gravidez foi muito boa, eu não tive nenhum problema, e eu também, graças a Deus, eu tenho muita saúde, né? Eu tenho saúde, eu tenho disposição, né? Eu costumo dizer, eu tenho 50 anos só na idade cronológica, porque na biológica eu acho que eu tô aí com uns 30 ainda. Graças a Deus eu não tenho dor nenhuma aqui e ali, eu tenho amigas aí que já começam, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, graças a Deus, meu Jesus, eu não sinto nada. Então assim, eu tenho saúde. E então, como a gravidez também foi tranquila, eu não tive aquela coisa, ai meu Deus, 40 anos, como é que eu vou agora aguentar e me abaixar e pegar no colo? Foi tudo certo, tudo maravilhoso. E eu já tinha maturidade, né, para encarar a maternidade, e eu posso dizer que a minha experiência foi ótima, foi ótima. E a da minha mãe também, porque a minha mãe, como eu, né, também não teve problema nenhum durante a gravidez. Ela era uma mulher que tinha muita saúde também, né? Ela só começou mesmo a ficar assim, mais doente, sei lá, de 78 anos em diante. Até então ela tinha disposição, ela sempre pareceu uma mulher mais jovem do que ela era. Então também a gravidez dela e a experiência dela como mãe foi ótima, ela também não teve problema nenhum. Então, gente, é claro que existe uma grande diferença aí de geração, né? A minha mãe tinha diferença de 40 anos para mim e eu tenho de 40 anos com meu filho. Mas sempre falando assim com relação à minha experiência, eu nunca tive esse choque de geração com a minha mãe. Porque a minha mãe, apesar de ser 40 anos mais velha do que eu, ela também tinha a mente muito jovem. Então a gente conversava de qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tinha, seja em relação a relacionamentos, dúvidas profissionais, né, como lidar com colegas de trabalho, dúvidas sobre sexo, sobre relação sexual. Eu trocava tudo com a minha mãe, sem vergonha nenhuma, porque ela me deixava livre para tirar minhas dúvidas, né? Ela encarava as minhas dúvidas com respeito, me ensinava com carinho. E é isso que eu tento fazer com meu filho, né? Meu filho já está naquela idade agora de começar a fazer certas perguntas, né? Que às vezes a gente fica, meu Deus, como é que eu vou responder isso? Mas eu tento ser a mais natural possível, eu tento falar numa linguagem que ele pode entender e tento não passar nenhum tipo de preconceito nem estereótipo para ele, né? O que ele me pergunta eu falo claramente,
uma linguagem que ele pode entender, mas eu uso os termos científicos, tudo direitinho, né? Eu procuro não passar nenhum tipo de estigma, de preconceito, de estereótipo, né? Eu falo o que é, explicando sempre numa linguagem que ele pode entender, porque ele só tem 10 anos. Mas eu tento ser bem clara e eu sempre digo para ele: filho, você pode contar comigo sempre, pode perguntar qualquer coisa que você tiver, né? Se você estiver passando por alguma situação com colegas na escola, com professores, você sempre me fala, né? E a gente vai tentar resolver juntos. Eu sempre vou te ouvir, né? Com carinho, com respeito. Então, assim, eu espero ter com meu filho a relação que eu tive com a minha mãe, de liberdade, de poder tirar minhas dúvidas, sem ficar com receio que, mas ela vai ficar rindo da minha cara, ela vai me caçoar. Não, não tinha esse tipo de coisa com minha mãe, porque a minha mãe, como eu disse pra vocês, ela me escutava com muito respeito e me respondia na mesma proporção de respeito e carinho. Então eu quero ter essa relação com meu filho também, né? Então, como minha mãe, eu não senti choque de gerações. E espero que o meu filho também não tenha esse tipo de problema comigo, né? Então, gente, a minha experiência de maternidade na maturidade, eu posso dizer para vocês que foi muito positiva, né? Como eu já expliquei antes, não tive nenhum tipo de problema. Espero não ter choque de geração com o meu filho, como eu não tive com a minha mãe. E tudo correu perfeitamente bem, né? Eu tive um acompanhamento também pré-natal muito bom, com um médico aqui, que até hoje é o meu ginecologista, né, aqui na cidade onde eu moro, e eu tive sorte dele ser o diretor do setor lá de obstetrícia e ginecologia no hospital onde eu tive o meu filho, hospital público, o Hospital Santana, aqui da cidade, que é uma referência, um hospital de referência para toda a Itália aí, nesse campo. Então, assim, fui muito bem seguida, tudo ocorreu super bem, né? E tirando esse impasse aí, que eles esperam muito e tentam te forçar a ter o parto até o normal, até o final, eu não tive outro tipo de problema. E quando eles partiram para cesariana, eu fiz a cesariana. No dia seguinte eu já estava em pé, né? E sem problema nenhum também com relação a isso. Os pontos cicatrizaram super bem, não tive nenhum tipo de problema. Então a minha experiência foi ótima, ótima. E eu só não tive outro filho, né? Porque eu ainda queria ter o segundo, eu queria ter 2 filhos, mas por questões aí que foram maiores do que o que a gente queria, né? O meu marido teve um problema sério de saúde. E aí a gente adiou, só que a gente adiou e aí depois ficou também muito tarde, né? Para eu ter outro filho assim com 45, 46, aí realmente eu não me sentia mais disposta para isso, né? Então eu achei que aí 45, 46 já era uma idade realmente muito pra frente. Tem gente até que tem, até mais velha, hein? Conheço gente aí de 48, até 50 anos tendo filho. Mas pra mim, né, a minha opinião, pra mim, o que eu me sentia com 45, 46 anos, começar tudo de novo, né, aquela fase de bebê acordar durante a madrugada, 2, 3 vezes. E além disso, como eu moro num país que não é o meu, eu não tenho ajuda de ninguém, né, sou eu e o meu marido só. Mas isso aí é um tema que eu quero falar no próximo vídeo. Eu vou falar dessa minha experiência também, né? Como criar um filho sem a ajuda de ninguém num país estrangeiro. Então eu vou falar disso num outro vídeo, é um outro tema aí. Mas também pensei nisso, eu falei, nossa, não tenho ajuda da família, não tenho ajuda, não tenho a quem pedir, né? Então eu já com 45, 46 realmente prefiro não ter, né? Fazer mal feito, então prefiro não fazer. Mas eu gostaria de ter tido até mais um e teria tentado sim. Eu pensava assim, eu tive o primeiro com 40, eu queria ter o segundo com uns 42, 43 no máximo. Eu ainda encarava assim, porque não tive problema na primeira gravidez.
Só que 45, 46 eu achei que já era demais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que tenha aí tirado as dúvidas das pessoas que estão passando por esse problema. Por esse problema não, por essa fase, né? Não é um problema, muito pelo contrário, é uma alegria grande, né? Filhos são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. Meu filho é um presente de Deus, o mais esperado que eu tive na minha vida, né? Coisa mais especial do mundo. Então, quem está passando por esse momento, né? Espero que tenha ajudado esse vídeo. E se você gostou, compartilha aí com as pessoas que estão passando por esse momento, né? Que estão precisando de um conselho, de uma outra opinião, né? Então, vocês passem adiante o vídeo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!